Fala galera, Rodrigo aqui com vocês mais uma vez para mais uma aula de Alteryx, dando continuidade aos nossos vídeos de reporte, de visualização, Data Visualization usando o Alteryx. Hoje a gente vai usar um componente chamado Text Report, que ele vai fazer a criação de relatórios para nós usando os campos textos do nosso banco de dados, tá? Então a gente vai aprender um monte de coisas legais, como inserir imagem no relatório, inserir um link da web, ler códigos de repente HTML que você tem na web, XML, você quer extrair os dados dali para um report, a gente vai aprender também. Vamos usar campos, mais de um campo para mesclar essas informações num report. Aí esse report vai ficar como se fosse um relatório em PDF para que a pessoa consiga ter acesso a essa informação em forma vertical, como se fosse uma folha, uma página, beleza? Vamos aprender comigo? Então, pessoal, aqui na minha tela do Alteryx, ó, eu vou usar a categoria de Reporting, tá? Se você não tem essa aba aí na sua casa, ó, você vai aqui no botãozinho de mais da ferramenta. Quando você clica nesse botãozinho de mais aqui na parte superior, ele te lista todas as categorias disponíveis. É só você selecionar essa categoria de reporting aqui, tá? Além da categoria, que você pode dar esse flag, ele vai trazer todos os componentes que compõem ela. Você também pode escolher componentes específicos para trazer se você não quiser usar todos, tudo bem? Então, é só você habilitar essa de reporting aí. Quando você der um OK, essa categoria já aparece para você aqui, ó. Tá? Então, uma vez que a gente clicou nela, a gente vai ter esse componente aqui, ó, Report Text, tá vendo? Então, é esse que nós vamos usar, eu vou arrastar ele aqui no meu Canva. Para quem está chegando agora no canal, não esquece, tem um vídeo aqui ensinando a usar o Alteryx do zero e uma série de outros vídeos com componentes menos avançados, que eu sugiro que você comece por lá antes desse vídeo, tudo bem? Porque senão você vai perder alguns conceitos aqui que eu já expliquei em vídeos anteriores, beleza? Antes da gente começar a mexer, pessoal, nesse componente do Report Text, nós vamos inserir uma base manual. Eu vou criar uma base junto com vocês. Então, a gente vai lá na categoria de entrada e saída do In-Out aqui e vamos escolher a opção de Text Input. Text Input, para quem não sabe, é o componente que permite que nós façamos a inserção de dados de forma manual dentro do Alteryx, tá? Sem necessariamente conectar uma base de dados externa. Quer entender um pouco melhor como ele funciona? Tem um vídeo aqui no canal específico explicando isso, tudo bem? Então, a gente vai colocar aqui o Text Input, dá 2 cliques, ó. Como vai ser o nome do nosso cabeçalho dessa coluna? Vai ser cidade, ó. Nós vamos chamar ele de cidade. E na sequência, nós vamos colocar o estado. E depois, a gente vai colocar aqui faturamento. Cliquei e escrevi. Então, vou começar pela cidade de São Paulo, que é onde eu resido, só por isso. O estado SP, faturamento 15 mil. Na sequência, eu vou colocar uma outra cidade, ó, vou colocar Belo Horizonte. Belo Horizonte. Aí aqui o estado é Minas. Faturamento foi 10 mil. Beleza, vou colocar uma terceira cidade. Então, terceira cidade, eu vou colocar aqui Rio de Janeiro. RJ. Faturamento foi 25 mil. Beleza, vou colocar esses 3 registros, tá bom? Então, eu tenho um banco de dados aqui com cidade, estado e faturamento. Vou plugar, então, esse é o meu relatório, ó, se eu der o Run, o Text Report ainda não está configurado, né? Mas quando eu olho o output do meu componente, ó, eu tenho o meu banco aqui, cidade, estado e faturamento, beleza? Agora a gente conecta ele no nosso Text Report, esse banco de dados. Conectei, beleza. O nosso componente ele vai ter basicamente 3 opções de configuração, tá? Para a gente criar um campo novo, usando as informações que a gente tem no banco de dados ou inserindo informações novas aqui embaixo, para a gente fazer um anexo a um campo já existente, então inserindo mais informações, se for o caso, e a gente usar esse Expert Mode aqui, que aí é onde a gente vai pegar um XML, um HTML, jogar aqui, ele vai trazer os dados de dentro desse HTML de forma automática para a gente, tudo bem? Vamos começar pela primeira opção, que é o Create New Field, tá? Então, nós vamos criar um novo campo, que ele vai ser, a gente vai chamar ele de cidade mais estado, beleza? Esse campo cidades mais estado,
É um campo novo que ele vai criar, que o Alteryx vai criar para nós. Eu coloco o nome dele aqui em cima. Então, escolho a opção de Create New Field e coloco o que esse campo faz, tá? O título desse campo, desculpa, que é cidade mais estado. Aqui embaixo, nesse espaço em branco, pessoal, é onde a gente vai inserir as informações necessárias para o nosso reporte, tá? Então, aqui eu tenho um campo livre que eu posso, se eu só escrever uma informação, ó, então cidade mais estado, eu vou aqui embaixo e vou escrever tudo em letra maiúscula, ó, São Paulo, -SP. Quando eu faço isso e eu dou um run, o que acontece? Ó? Eu só criei um novo campo cidade mais estado e chamei de São Paulo -SP, tudo bem? Quando eu olho para o output do meu componente text report, vou deixar aqui a abinha de report aqui em cima para vocês sempre verem que ele é desta categoria. Então, quando eu estou olhando o output, eu tenho cidade, estado, faturamento, e ele criou um novo campo, que é cidade mais estado, que ele mesmo diz para você, ó, o texto tem que ser visto usando o componente, né, a ferramenta browse do report tab, tá? Então, como é que a gente pega essa browse? A gente vem aqui no in-out, vamos pegar o componente browse, arrastar ele aqui, conectar ele na saída do nosso text report e dar um run. Quando a gente faz isso, ó, aqui a gente não consegue ver as informações, tá vendo? Na saída do nosso text report, ó, a gente não tem os dados disponíveis, mas quando a gente olha para o nosso browser, olha o que ele fez, ó. Ele criou 3 linhas, então linha 1, linha 2 e linha 3, e inseriu a informação São Paulo -SP. Como ele está criando aqui um reporte, percebam, ó, ele está criando um reporte, então ele não vai trazer as outras informações do banco de dados. Ele traz somente aquela informação que é a informação gráfica que você pediu para ele gerar usando o text report. Tá? Então ele já tem essa inteligência, ele não traz os outros campos, somente o que você inseriu. Qual é o problema aqui nesse relatório que nós fizemos, que a gente acabou de fazer junto? Se a gente olhar, ó, as três linhas estão escritas São Paulo -SP. Não é isso que eu quero que ele traga a cidade do banco e o estado do banco aqui, nessas 3 linhas. Então, como é que eu faço isso? Eu volto lá no meu text report e ao invés de só inserir essas informações, ó, eu poderia colocar um dado que seria assim. O título do meu relatório, né? Então, o título do meu relatório vai ser vendas. Aliás, vendas não, vou escrever faturamento por cidades. Beleza? Então, esse é o título, ó. Vou selecionar meu título. Uma vez que eu seleciono, eu posso vir aqui, ó, e colocar ele em negrito. Posso, de repente, colocar ele em itálico. Posso pegar ele aqui, ó, sublinhar. Até mesmo mudar a cor, ó. Quero deixar ele na cor verde. Se eu quiser deixar ele na cor verde, ó, eu venho aqui e deixo o meu título na cor verde. Aí eu dou um Enter porque eu estou criando o meu relatório, tá bom? Então, uma vez que eu estou criando meu relatório, eu dou um Enter. Aqui embaixo, eu posso deixar os campos dinâmicos. Então, eu venho aqui para o Alteryx e faço o seguinte, ó. Nesse Available Fields que está aqui, ó, eu clico nele e falo assim, ó, traz para mim o campo cidade. Depois você vai dar um hífen e você vai trazer para mim o campo estado. Se eu deixar desta forma, ele vai deixar tudo em verde, tá? Desse jeito que está aqui. Então, eu posso vir aqui e falar, não, você vai pegar isso aqui. Você vai usar uma outra fonte para esses caras, ó. Vou usar uma fonte... Vou pegar a fonte aqui que eu tenho, que é a fonte da própria DR, que é a Druck e a Unisans. Cadê ela? Essa aqui, ó. Então, eu vou pegar, vou deixar Druck, tamanho 10, vou dar um OK. Beleza, a cidade vai ficar em Druck, o estado vai ficar na minha outra fonte. Então, eu clico nele aqui, vou nesse azinho aqui, ó, de fonte, e eu vou mudar ele para Unisans Book. Ok. E isso tudo aqui eu quero na cor black, na cor preta. Beleza? Então, ele ficou dinâmico. Aí, eu vou pegar aqui, na sequência, vou colocar um R cifrão, que eu digitei agora, e vou trazer o campo faturamento, ó. Então, cidade, o estado, e no R cifrão, o faturamento. Agora, eu vou dar um run. Vou lá no meu browser, vou dar uma olhadinha no meu browser. Olha só que legal. Ele criou, ó, linha 1, faturamento por cidades, ó. A cidade de São Paulo,
o estado de São Paulo faturou 15 mil, Belo Horizonte do estado de Minas 10 mil, Rio de Janeiro do estado RJ 25 mil. Beleza? Ah, esse título não ficou legal. Não tem problema. Basta eu vir aqui e fazer isso aqui, ó. Deletar ele e deixar só os campos dinâmicos. Dou um run. Agora eu venho aqui no browser, ó. Reparem. São Paulo, o estado e o faturamento. Belo Horizonte, o estado e o faturamento. Rio de Janeiro, o estado e o faturamento. Ah, tá. Agora eu posso inserir informações adicionais nesse relatório, não somente essas, tá? Para isso, a gente vai usar a segunda parte do nosso componente, que é esse attach text to existing field, tá bom? Mas para isso, a gente vai inserir na saída do nosso text report um segundo text report. Então, a gente vai vir aqui e vai fazer isso aqui, ó. Inserir um segundo text report na nossa saída. Uma vez que a gente inseriu esse text report na nossa saída, a gente vem aqui nesse segundo e fala, agora eu quero anexar um campo, anexar uma informação a um campo já existente. No primeiro text report, a gente não criou o cidade mais estado. Agora, no segundo, a gente vai colocar um anexo nele. E o anexo que eu quero colocar nele, por exemplo, é um link do website da DR, por exemplo. Que, imagina que lá eu tivesse as referências que informam aquele faturamento. Então, para isso eu venho aqui, coloco a segunda opção, aí eu falo, ó, qual é o campo que eu vou anexar? O campo cidade mais estado. No caso aqui, o Alteryx só me mostra uma opção, porque foi uma única opção que a gente criou, né? Se a gente tivesse outros campos textos criados, usando esse componente, ele ia listar outros, tá? Então, eu vou anexar esse, e aqui embaixo, ó, na parte em branco, eu vou clicar nessa opçãozinha aqui, ó, Add Hyperlink. Se eu clicar nela, ele me fala qual é o texto que você quer, como se fosse um botãozinho para a pessoa clicar. Eu vou chamar esse texto de link mesmo. E nesse campo address, eu posso vir aqui e pegar, por exemplo, o site da DR, no campo address. Volto no meu Alteryx. E insiro no meu campo address esse website, por exemplo. E dou um OK. Dei um OK, esse link está aqui, ó. Agora, se eu der um run, olha o que acontece. Lá no meu browser, ó, eu tenho a informação da cidade e eu tenho um botãozinho com o link, ó. Se eu clicar nesse botão, olha o que ele faz. Ele já abre a página da DR. Se eu quiser mostrar isso aqui, né, eu posso colocar New Window com todas as informações, ó. Então, eu abri numa nova janela para ficar maior, para a gente conseguir ver. Clico aqui no link, ó, ele me abre o site da DR onde está essa origem. Beleza? Então, eu trouxe o site aqui, por exemplo, dentro do meu report. Então, dentro do meu próprio report, eu tenho o meu website, tá? E aí, se eu olhar para o meu report, ó, eu tô com o link em cima, a cidade, estado e o valor embaixo. Se eu quisesse inverter essa informação, basta eu vir aqui no nosso text report que a gente acabou de criar e trocar a posição, ó. No position eu tenho, ó, place text above o existing object. Eu posso colocar embaixo. Se eu colocar embaixo, agora eu vou lá na minha informação e o link fica abaixo. Tá vendo? Por último, pessoal, a gente vai inserir mais uma informação que a gente consegue aqui, ó, usando o report text. Eu vou dar um outro attach, porque eu não quero criar um campo novo. Lembra que eu falei para vocês? A ideia não é criar um campo novo, eu quero anexar ao mesmo campo. Nesse aqui eu vou colocar, ó, ainda é o cidade e estado, só que agora eu quero inserir uma imagem. Ou melhor, eu vou criar um novo. Eu vou criar um novo que eu vou chamar de logomarca. Esse campo, ó, create. E aí eu venho aqui embaixo e clico nesse botãozinho de add image. Aí eu posso vir aqui, pegar um logo da DR, ó. Vou pegar um logo da DR aqui. Insiro ele, ó, ele já aparece aqui, ó. Se tiver muito grande, você pode vir aqui, clicar na imagem e diminuir ela. Ó, que legal. Você consegue diminuir ela no próprio componente, ó. Diminuo, aumento, deixo do jeito que for mais coerente para mim. Uma vez que eu fiz isso, ó, eu venho aqui agora e dou um run. Olha o que acontece. Ele colocou uma imagem, ele fez aquele campo, né, de cidade mais estado, e depois ele fez um campo para mim que é o de logomarca. Agora, quando eu olho no meu browser, eu tenho, ó que legal,
um campo, ó, na linha 1 eu tenho cidade e estado com o link e um segundo campo com a logomarca que aparece 3 vezes. Aqui está muito grande, por quê? Porque o logo que eu coloquei lá é grande demais, então eu posso ir lá e diminuir ele mais ainda. Então basta eu colocar uma imagem menor, né? Se eu colocar uma imagem menorzinha, ó, deixa eu diminuir ela bastante aqui para ver se ele fica bom lá no nosso relatório. Eu vou deixar ela bem pequenininha, ó. Deixei ela bem pequenininha, vou dar o Run. Diminui essa aba de configuração aqui. Agora eu vou lá, vou olhar. Ele ainda tá porque a fonte é muito grande. Então basta eu pegar uma imagem menor na minha origem. E aí ele vai deixar essa imagem menor aqui. De qualquer forma, eu consigo usar essa imagem. Ou eu poderia anexar ela a este campo também, se ela fosse pequenininha. Ou eu posso usar essa imagem num campo novo. Beleza? Então essa é a outra opção que nós temos. Então a gente consegue usar o Text Report para criar textos dinâmicos, textos fixos, adicionar links ou até mesmo adicionar imagens. Tudo bem? Agora, para a gente finalizar, a gente vai lá no Text Report de novo. Vamos clicar lá na aba de pesquisa, colocar o text, aí ele está aqui, ó, o Report Text. A gente vai clicar no botãozinho de exemplo, que eu quero mostrar para vocês uma última configuração que ele faz quando a gente tem um código HTML ou um XML, tá? Então, vamos dar um Run aqui. Aí a gente vai usar essa opção aqui do Expert Mode, tá vendo? Expert Mode. Toda vez que você vai inserir, por exemplo, uma imagem, um texto fixo, você não precisa ter uma fonte de dados conectada ao seu Text Report, porque o que você está pegando é a partir dele. Mas olha aqui que interessante, se você escolher a terceira opção, que é o Expert Mode, e colocar o Validate PC XML, ó, o próprio Alteryx vai varrer o seu código HTML, seu código XML, ele vai procurar quais informações aqui são header, de colunas, e quais informações, ó, por exemplo, ó, isso aqui é uma coluna third, ó. Então tem o conteúdo third numa coluna, tem um conteúdo second nessa mesma coluna, em outra coluna. Então ele vai buscar estas informações, ó, tem aqui, ó, a coluna 2 preenchida com a informação de Apple. Então ele vai buscar estas informações no código fonte. Quando você processar ele vai trazer essas informações listadas para você. Ó. Então, ele encontrou a coluna first, a coluna second e a coluna third na sua base, no seu código. Na coluna first, ele viu que tinha a informação 1, 2 e 3 para preencher. Na coluna second, A, B e C. E na coluna third, Apple, Orange e Banana. Interessantíssimo, né? Então, ele mesmo, o próprio Alteryx, cria para você uma tabela a partir dos dados de um código de uma fonte XML ou HTML que você jogue aqui nesse campo em branco, escolhendo a opção 3 aqui, né? O Expert Mode e colocando o Validate. Tá bom, pessoal? Então isso é bem legal, bem interessante. É a outra forma de mexer nesse componente. Beleza? Então, pessoal, esse foi o componente Text Report do Alteryx. Espero que vocês tenham gostado. É um componente avançado, diferente para a gente começar a criar relatórios, né? Se você não sabe exatamente como é que exporta isso depois, olha lá no nosso componente Browse que eu ensinei aqui no canal. Tem o vídeo do Browse e lá eu ensino como é que exporta a partir dali. De qualquer forma, vão ter vídeos mais para frente explicando isso com mais detalhes, tá bom? Então, agora a gente continua a nossa série sobre a parte de visualizações. Semana que vem a gente tem mais vídeos sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo. Comenta aí o que você está achando dessa parte de visualização. Vocês estão gostando? Vocês acham legal essa parte de visualização no Alteryx? Já conhecia? Uma outra coisa também, os vídeos do canal estão te ajudando a se certificar? Você já tirou a certificação por causa dos vídeos do canal? Se sim, comenta aqui embaixo, vai ser legal pra gente, beleza? Então é isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.